A paz do Senhor a você e família. Vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. Para tanto, eu convido você a ler comigo um texto bíblico na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5:14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Outra vez, a minha gratidão a todos vocês que estão inscritos aqui no nosso canal. Você que tem compartilhado, deixado o like, o comentário, a nossa gratidão. Deus abençoe. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu convido você a fazer isso. Você vai ajudar muito. O YouTube vai entender que está sendo interessante o conteúdo. Notifica você todas as vezes que tiver um conteúdo novo, bem como manda para outras pessoas. Então é interessante a sua inscrição. Eu peço que você faça isso, tá bom? Nos ajuda bastante. Vamos então continuar falando sobre o porquê devemos evangelizar. Lembre-se que esse tema sobreveio tendo em vista que nós falamos em vídeos anteriores que a igreja está como uma atalaia de Cristo no lugar dos profetas que já passaram na antiga aliança. E a igreja, para assumir o seu papel de atalaia, só evangelizando, levando o evangelho, porque o evangelho é a salvação, as boas novas de Deus de salvação para todos nós. Assim como os profetas recebiam de Deus e como verdadeiro atalaia levava o povo, assim a igreja tem o papel de fazer isso, claro, por meio do evangelho. Então, evangelizando, a igreja está desenvolvendo o seu papel de atalaia definitivamente nesse tempo presente. Então, nós falamos sobre os 3 aspectos da evangelização e agora estamos falando por que a igreja deve evangelizar. Hoje nós vamos estar falando sobre a 4ª razão pela qual nós, a igreja, devemos evangelizar. Falamos em outras 3, você pode ver nos vídeos anteriores para acompanhar esse raciocínio. Então, em primeiro lugar, nós falamos sobre os porquês, melhor dizendo. A gente falou na letra A, falamos a letra B e falamos a letra C. Hoje vamos falar da letra D, que é o 4º motivo para ou porque a igreja deve evangelizar. Leia o seguinte: por gratidão a Deus. Observe bem, o 4º motivo que nós devemos evangelizar é a gratidão a Deus. Se nós não tivermos gratidão a Deus, claro, por aquilo que Ele fez por nós, jamais nós vamos estar fazendo o trabalho da evangelização. E o que é gratidão? Gratidão é a qualidade de quem é grato. É também o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício ou um favor. Então, quando nós somos gratos, imediatamente está em mente o reconhecimento daquilo que nós recebemos de alguém, logo, daquilo que alguém fez por nós. Concorda comigo? É o que nós vamos encontrar no nosso dicionário. No momento que você reconhece aquilo que alguém fez por você, aquilo que você não podia fazer, mas alguém fez, ou às vezes até você podia fazer, mas alguém quis fazer por você. E você reconhece isso, você está revelando a sua gratidão. Que a gratidão, mais uma vez eu digo, é o reconhecimento de um favor, de um benefício que alguém fez por nós. Em relação a Deus,
em relação a Cristo, quando nós estamos evangelizando, fazendo saber às pessoas o grande amor de Deus para com elas, estamos sim mostrando que somos reconhecedores desse benefício de Deus por nós e logo nós estamos expressando a nossa gratidão. Aqueles que não fazem o trabalho da evangelização ou passam o evangelho às demais pessoas, essa pessoa pode estar sendo ingrata a Deus por não reconhecer aquilo que Deus já fez por ele. E ele simplesmente se abstém, se nega a fazer por outras pessoas. No texto que nós acabamos de ler, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:14, diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Veja o que é que o apóstolo Paulo ele fala à igreja em Corinto, que o amor de Cristo nos constrange. E o que significa a palavra constranger? Pelo menos, a palavra constranger você pode ver ela de duas maneiras. Ela pode ter um sentido positivo, pode também ter um sentido negativo. Nesse caso, é positivo. Eu leio o seguinte: constranger é compilar, forçar ou obrigar. Então, se você for no dicionário de português, você vai ver que constranger é compilar, forçar ou obrigar. Mas quando você vai ver isso na visão bíblica, que é o caso do texto que nós acabamos de ler, 1 de Paulo aos Coríntios 5:14, esse constranger aqui, ele não é da forma negativa, mas sim da forma positiva, que significa, não é, o reconhecimento do que Deus fez por nós e agora nós, movidos pelo amor de Cristo em nosso coração, nós desejamos e trabalhamos a fazer com que as outras pessoas entendam isso e aceitem isso também. Quando Paulo diz o amor de Cristo nos constrange, veja que primeiro ele fala o amor de Cristo nos constrange, ou seja, ele nos obriga, ele nos domina, ele nos força a irmos às outras pessoas e dizer a elas que Cristo também as ama, que o Senhor morreu também por elas, que elas são interessantes, importantes na visão de Deus, que apesar delas terem pecado como todos nós pecamos, já falamos em vídeos anteriores, apesar do pecado ter distanciado a gente de Deus, todavia Deus criou em Cristo Jesus uma solução para que tivéssemos de volta a reconciliação com Ele. Quando Paulo fala que esse amor constrange, Paulo está falando exatamente desse interesse, desse mover do amor de Deus no coração do crente em querer que as demais pessoas sejam também contempladas por esse amor de Deus. Então, o quarto motivo que nós colocamos na nossa relação, que nos faz evangelizar, é a gratidão a Deus. A gratidão que o Senhor fez por nós. Oh, aleluia, ou por aquilo que Deus fez por nós, por gratidão a Deus. A melhor maneira de mostrarmos a gratidão a Deus é compartilharmos com os outros o amor de Cristo e a nossa fé. E aí nós temos o texto que acabamos de ler, 1 de Paulo aos Coríntios 5 e versículo 14. E aí nós temos ainda um outro texto que está exatamente em Romanos, no seu capítulo de número 5 e o versículo de número 15. Olha o que nós encontramos. 5:15 da carta de Paulo aos Romanos diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos,
que é o caso de Adão, já falamos bastante sobre isso em vídeos anteriores. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O que é que nós encontramos aqui? Paulo está mostrando. Se pela transgressão de uma pessoa muitos morreram, muito mais o dom da graça, que é revelado em Cristo Jesus para a salvação de todos nós. Então, a gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós nos constrange a não termos para nós sozinhos aquilo que Deus dispensou para nós. Glória a Deus. Queridos, se você ainda não está movido por este amor, você não é constrangido ainda por este amor, e se essa gratidão não predomina o seu interior, querido, você precisa ser tomado por isso, não é? Por esse sentimento de gratidão e fazer com que as pessoas conheçam também o plano redentor de Deus para com as suas vidas. Ainda na primeira epístola de São João, no seu capítulo de número 4 e o verso 19, nós encontramos o seguinte texto que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É uma expressão de João em relação a Cristo. Se você ler o contexto, ele vai mostrar do amor que nós devemos dedicar a Cristo, por conta do amor que ele dedicou a nós. Aí aqui eu cito mais uma vez o Evangelho de São João, no seu capítulo de número 3 e 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui em primeira epístola de São João, João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tá certo? Então o amor de Cristo, ele deve ser esse motivador, esse incentivador na vida de cada um de nós para fazermos com que as demais pessoas conheçam também esse amor de Deus. Então, concluindo o nosso vídeo nesse momento, lembre-se que os 4 motivos que nos faz evangelizar é a gratidão a Deus. Você é grato pelo que Deus fez com você? Você é grato pelo conhecimento que Ele fez, que Ele lhe revelou? Pela salvação, pelo perdão, pelos livramentos, pelo cuidado, por toda a assistência que Deus tem dado a você, aos seus, à sua casa? Você é grato? Então, se você é grato ao Senhor, então faça aquilo que Ele fez por você às outras pessoas. Pregue o Evangelho, diga para as pessoas que Jesus as ama também. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê será salvo. Então, se você é grato, você vai sim fazer isso a partir de então. Se é que você não está fazendo. Se já está fazendo, prossiga, porque uma coisa é certa. O Senhor, Ele te honrará, Ele te recompensará, e a forma que você está fazendo como você está fazendo, muitas vidas serão abençoadas por certo. Eu agora vou estar orando, amanhã a gente ainda vai falar de um outro motivo que nos faz sermos evangelizadores, tá bom? Eu vou estar orando agora por você, por toda a sua casa, para que Deus esteja te abençoando aonde você estiver. E eu peço que você ore comigo, aonde você estiver, Deus vai te ouvir, tá bom? Meu Deus e meu Pai, em cuja presença estamos. Minha gratidão poder falar a Tua palavra outra vez. Pai, todos que tiverem acesso a este conteúdo sejam, ó Deus, abençoados por Ti. Querido Deus, eu te peço neste momento, por todas as pessoas que carecem, Senhor, de uma bênção das Tuas mãos. Senhor, meu Deus, aquelas famílias que estão passando por perturbação. Ó Deus, os lares que estão em contenda, entra com a paz.
Deus, as famílias que estão em pedaços, Senhor, junta os pedaços, reconstrói outra vez. Ó Deus, a desunião entre os casais, entre os filhos e pais, entre irmãos e irmãos. Isso faz com que, Senhor, a tua glória, a tua presença não opere mais. Mas eu te peço misericórdia. Aquelas famílias que têm membros envolvidos em crimes, Senhor, são transgressores da lei. Deus, tenha de misericórdia. Essas pessoas precisam te conhecer, eles têm uma alma. Elas têm, Senhor, também uma alma e precisam reconhecer o teu perdão. Querido Jesus, eu te peço também neste momento, aleluia, pelos órfãos, pelas viúvas, por aqueles que estão depressivos, aqueles que pensam em tirar a sua própria vida, acabar com sua existência. Ó Deus, suas mentes os perturba, mas eu te peço por misericórdia, age, toma, Senhor, uma providência e muda esse pensamento, Senhor. Deus bendito, os que estão nos presídios, ó Deus, muitos já te serviram, ó Senhor, mas voltaram atrás. Muitos hoje já são crentes através dos trabalhos que são feitos pelas igrejas, Senhor. Cuida deles, tenha de misericórdia, salva todos os prisioneiros. Tu morreste também por eles. A tua palavra diz que o Senhor não veio para os sãos, mas para os doentes. Assim como um médico está à disposição dos doentes, fisicamente tu estás, Senhor, tanto fisicamente como espiritual, à disposição dos homens que criastes. Nós que saímos da tua vontade, Senhor, não foi tu que falhou para conosco, foi nós. Ó Deus, e neste momento, assim como o Senhor teve de mim misericórdia, de tantos milhares sobre a face da terra, aleluia. Eu te peço, Senhor, por aqueles que transgrediram, estão presos, pagando suas penas, salva suas almas. Aqueles que estão soltos, envolvidos em alguma coisa ilícita, salva também suas almas. Tenha de misericórdia, Senhor. Faça com que eles entendam a tua compaixão e a tua bondade direcionada às suas vidas. Pai bendito, eu te peço pelo nosso país. Abençoa a nossa nação. Salva o nosso Brasil. Expele da nossa nação toda a maldição. Meu Deus, eu te peço pela tua igreja. Nesses dias difíceis, nesta cidade, no nosso país, no mundo, ajuda nossas direções, Senhor, os pastores. Abençoa, meu Deus, a nossa juventude, abençoa nossos jovens, nossas crianças, os idosos, os novos convertidos. Abençoa os missionários, Senhor. Ajuda teus filhos, tuas filhas aonde estão, cumprindo, Senhor, o teu chamado. Oh, as nações, Senhor, que são perseguidores do teu evangelho, abre as mentes destas pessoas e faça com que elas compreendam que o Senhor as ama também. Deus, eu te peço nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, eu não sei que hora está sendo escutado esta oração, este vídeo, oh Senhor, por aqueles que estão indo ao trabalho, aqueles que estão voltando, Senhor, os que estão indo prospera o dia, os que voltam a dar um dia ou um descanso promissor. Querido Pai, eu te peço por este canal, continua abençoando, Senhor, este canal que seja de bênção para todos que tiverem acesso a estes conteúdos. Querido Pai, te peço no santo nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço mais uma vez a sua inscrição, seu compartilhamento, seu like, seu comentário e até o próximo, se Deus quiser.